Muito bem, eu vou começar agora com o padre Alcione Zanin, que é o pároco da Paróquia Bom Jesus de Rebouças, porque nesta quinta-feira, agora dia 11 de junho, é dia de Corpus Christi, uma data muito importante para a comunidade católica, de uma especial para Rebouças também. E vamos saber do padre Alcione como é que a igreja vai proceder neste período, né, em que nós estamos vivendo essa pandemia e que as pessoas obrigatoriamente são colocadas a manter um distanciamento social. Mas aqui em Rebouças há uma programação diferenciada, né, padre Alcione Zanin? Parece-me que você vai percorrer aí várias ruas da área central e também de bairros em uma carreata levando o Santíssimo Sacramento. Como é que vai funcionar? Quais são essas ruas, padre Alcione? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os ouvintes dos meios de comunicação. Que Deus, assim, nos abençoe, né, nesse período de pandemia pelo qual estamos vivenciando. Então, temos a festa de Corpus Christi, que é justamente nesta quinta-feira. Então, a nossa programação será às 3 horas da tarde, a celebração da Santa Missa. E após a celebração, como nós tínhamos sempre aquela procissão pelas ruas da nossa cidade, porque é o único dia em que a igreja tem a liberdade de tomar o corpo do Senhor e sair pelas ruas da nossa igreja, pelas ruas da nossa cidade. Então, justamente nós temos uma programação diferenciada este ano por causa da pandemia. Então, nós faremos ela motorizada, né? Então, estaremos em cima de um veículo, passando pelas ruas, fazendo, então, a bênção do Santíssimo Sacramento para todas as pessoas da nossa cidade, e automaticamente, abençoando a nossa cidade, abençoamos também todo o nosso povo do interior. Então, às 3 horas da tarde, então, a Santa Missa, e em seguida, então, temos a seguinte programação. Nós sairemos, então, da Igreja Matriz, passando, então, aqui pela rua Clara Barbosa da Costa, indo até o final dela, até a rua Francisco Ramos Cabral. Depois da rua Francisco Ramos Cabral, nós tomamos, então, a direita, indo pela rua, a rua Francisco Ramos Cabral, tomamos ela indo até a rua Barão do Rio Branco. Na rua Barão do Rio Branco, nós dobraremos à esquerda, indo até o Adecir, o posto do Adecir. Em seguida, faremos, então, a rua Francisco Perússulo, indo até a rua Júlio Afonso Vieira Lopes, passando ali pelo Tumas, e depois tomamos a rua Barquete Ayub. Da rua Barquete Ayub, seguimos até a rua Júlio Afonso Vieira Lopes. Chegando até a rua Francisco Perússulo, daí tomando a rua Prudente de Moraes, chegando até a rua Argemiro de Paula. Da rua Argemiro de Paula, nós novamente iremos até a rua Barão do Rio Branco, seguindo até a Capela Santa Clara. Da Capela Santa Clara, nós tomaremos a rua Raul de Quadros, passando ali pela Vila Cruzeiro, indo até a rua Eugênio Correia. Da Eugênio Correia, tomamos, então, a Stefano Viella Kafka, passando ali pela farmácia da Luzita, pela rodoviária, ali pela praça, depois tomando, então, a rua Simão Domingues, que é a rua ali perto da rádio. Desta rua, então, iremos até a Presidente Vargas, indo até a rua Suíder, passando então por frente do hospital, indo até a rua Suíder. Depois da rua Suíder, retomaremos então a rua Abdala Miguel Sarraf, descendo até o Matuchaque. Do Matuchaque, passamos então por frente ao posto Mairink, indo até a rua José Afonso Vieira Lopes, passando então ali pela prefeitura e seguindo até a rua Adolfo Pereira Andrade. Da rua Adolfo Pereira Andrade, nós novamente, então, tomaremos a rua Honorato Pinto Ferreira, descendo até a Igreja Matriz. Da Igreja Matriz, novamente, tomamos a rua Clara Barbosa da Costa, até Argemiro de Paula, e seguimos a rua Frederico França. Na rua Frederico França, passaremos, então, pela Capela Todos os Santos, e depois passaremos pela rua Tadeu Piscos, Maria Castagnoli,
no Alto da Glória, e passando então para a Rua Florencio Mourão. Na Rua Florencio Mourão, passaremos então pela Rua Damásio Padilha até a Avenida Governador Manuel Ribas, e depois seguindo então a Rua Honorato Pinto Ferreira, descendo até a Igreja Matriz. Padre Alcione, mas o que as pessoas sociais podem fazer nesse dia, né, para participar aí ativamente das celebrações? O que você orienta? Ficar em frente às respectivas residências, enfim, o que você diz à população católica aqui de Rebouças? Então, nós não queremos aglomeração de pessoas, né, mais que evidente, né, se as pessoas forem, que vão de máscara, então, nas esquinas dessas ruas, ou em frente da sua casa, então, montar um altarzinho ou enfeitar em frente da sua casa, né, para que a gente possa, então, passar, então, dando a bênção do Santíssimo Sacramento. A gente pediria, então, que todos pudessem estar à frente da sua casa, então, logo após a missa das 3 horas, para poder, então, receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Certo, uma outra questão também, Padre Alcione. Evidentemente, nós não teremos a tradicional confecção nos tapetes esse ano, face às circunstâncias. Como é que fica essa questão, então? Então, não temos a confecção de tapetes, mas temos justamente, então, a nossa igreja, que é a nossa casa, pela qual nós estamos hoje vivendo, Fique em Casa, que é o grande lema do qual a igreja está falando, Fique em Casa. Então, este ficar em casa é fazer justamente à frente da sua casa, então, o lugar por onde o Cristo sacramentado irá passar. Então, enfeitando a frente da sua casa, mais que evidente que está enfeitando, então, as ruas da nossa cidade para poder receber a bênção de Jesus sacramentado. Bem, Padre Alcione, aproveitando a sua participação hoje, como é que a Igreja Católica, a nossa diocese, tem tratado a questão, por exemplo, dos batizados, uma vez que não pode haver aglomeração de pessoas? Como é que vocês estão tratando com essa questão aqui na nossa diocese? Gostaria de dizer que nós estamos seguindo o que o Ministério da Saúde está nos alertando, que crianças menos de 12 anos não podem vir à igreja, como também nem mesmo as pessoas de mais de 60 anos. Nós estamos com as portas fechadas da nossa igreja já há quase 3 meses, e nós só iremos reiniciar os batizados quando começar a volta à escola. Quando as escolas reabrirem, então nós iniciaremos também a receber as crianças para serem batizadas. Mas o pai e a mãe, como muitos estão assim, desesperados, angustiados, porque minha criança já está com 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas se ela está bem, aguarde. É um momento que nós não escolhemos, e a gente tem a responsabilidade. Por exemplo, se o pai traz a criança à igreja para batizar, e de repente alguém está ali contaminado, porque pode ser qualquer um de nós, podemos estar com o vírus. Então, automaticamente, se a criança se contamina e vem a acontecer algo com a criança, a gente nunca mais vai ter a consciência tranquila. Alguns dizem, em alguns lugares estão batizando, mas aí a responsabilidade é justamente daquele que está batizando. Então, se o Ministério da Saúde, se todos os especialistas estão dizendo para não recebermos criança de 12 anos abaixo, e então nós temos que seguir aquilo que os especialistas estão nos alertando. Certo, aproveitando essa questão ainda de batismo, hoje quase não é mais utilizado isso, né? Mas antigamente, quando havia uma escassez de padres, né? Ou ficar muito distante das localidades, havia-se um costume de batizar nas casas, né? Isso já está em desuso, né, evidentemente. Mas caso alguém ainda pratique isso, na hora que for batizar na igreja, na verdade, tem que comunicar ao padre, porque daí não pode haver 2 batismos, né, Padre Alcione? É bom frisar essa questão. Os batismos. Daí só nos comunica, né, para a gente somente fazer, então, as unções que a criança precisa receber para poder, então, continuar com a sua vida cristã e fazer a documentação também desta criança, né? Então, eu diria assim aos pais, tranquilidade, vamos ter essa tranquilidade de espírito. Se a criança está bem, vamos aguardar, não resta dúvida.
podemos aguardar e podemos realmente fazer depois uma grande festa, uma grande alegria para podermos, então, celebrar os batizados de vossos filhos. Bem, Padre Alcione, parece-me que no próximo dia 15, agora segunda-feira, a Diocese de União da Vitória retoma as atividades. As igrejas poderão ser reabertas, as portas, e receber o público, os fiéis, para as celebrações. Mas como é que vocês pretendem fazer essa retomada? Como é que vocês vão administrar, por exemplo? Existem aquelas pessoas que gostam, né? E têm muitas vezes a disponibilidade de ir diariamente às celebrações. E há aquelas pessoas que infelizmente só podem ir uma vez por semana, geralmente no final de semana, no sábado, no domingo. Como é que vocês vão fazer para administrar essa questão, uma vez que há um número limitado de pessoas também na igreja? Então, nós gostaríamos, assim, desde já, informar da nossa comunidade que nós faremos aquele distanciamento social dentro da igreja, né? Então, provavelmente, segunda-feira, nós iremos reabrir as portas da nossa igreja e teremos as missas diárias. Então, tendo a missa diária, então nós poderemos justamente atender o nosso povo que está, assim, carente de vir buscar a Eucaristia. Mas que teremos que seguir as regras, como o Ministério da Saúde e também o nosso município também está nos pedindo. Então, crianças de 12 anos abaixo não vir à igreja, como também pessoas de 60 anos acima também ficar em casa, né? Então, que por enquanto será gradativamente, né, ou de momento, iremos então reiniciar então uma caminhada lenta, né, começando então com as pessoas que têm menos risco. Apesar que temos acompanhado que a contaminação está sendo justamente nessa idade de 40, 50 anos, mas a gente sabe que a pessoa que está engripada, a pessoa que não está bem, ela é mais que evidente que ela vai respeitar os outros e, sendo cristã e amando Cristo, ela vai viver o mandamento do amor, né? Então, o mandamento do amor justamente é respeitar o outro. E, mais que evidente também, que a máscara será um momento que nós teremos que utilizar nas celebrações. Muito bem, eu estou conversando com o Padre Alcione Zanin, pároco da Paróquia São Bom Jesus em Rebouças. Padre Alcione, todos estamos no mesmo barco e vivendo a mesma situação, que é essa pandemia. Depois dessa experiência trágica a todos nós, você acredita que esse novo recomeço é uma segunda chance para todos nós? Porque até então, uma grande parcela da humanidade estava deixando de lado valores essenciais, estava mais voltado ao consumismo, ao ser, ao ter, enfim, toda essa questão, e deixando de lado coisas fundamentais. Você acredita que esse novo recomeço realmente vai servir como uma lição de vida para todos nós? Isso, Cleiton. A preocupação é justamente essa, né, do retorno. Eu me preocupo com esse retorno porque é justamente termos que viver, creio eu, de uma maneira hoje diferente, porque todos nós tivemos uma experiência muito grande em nossa vida, de usar a máscara, do distanciamento social que nós estamos acompanhando em todos os lugares, as filas. Então, é um tempo em que nós teremos, como o Santo Padre, o Papa Francisco nos disse, de sermos melhores. Eu acredito que nós seremos melhores. Eu acredito que nós teremos uma ideia e uma valorização melhor dos sacramentos da igreja e, ao mesmo tempo, a nossa festividade de podermos partilhar a vida, que talvez faz tanto tempo que a gente vem à igreja e sai da igreja da mesma maneira, da mesma forma, de nós sermos melhores do que nós entramos. Certo. Uma outra questão, Padre Alcione, ainda com a reabertura das portas da igreja, o acesso aos fiéis às celebrações, como é que vai ser, por exemplo, a comunhão? Como é que ela vai ser, então, destinada à população que participar das celebrações? Qual que é a orientação sobre isso? Olha, hoje nós teremos uma reunião com o bispo, logo após o almoço, então ele vai nos dar, então, as dicas como nós faremos, então, a comunhão dos fiéis, então, nesse período, né? Então, por enquanto, mais que evidente que as celebrações nós celebramos
com as portas fechadas, nós temos dado a comunhão na palma da mão das pessoas. Nós não damos a comunhão na boca, e justamente, então, nós damos na palma da mão das pessoas. Nós veremos, então, hoje, o que o nosso bispo irá nos colocar, como será a Eucaristia para ser entregue ao povo, mas eu acredito que será dessa mesma maneira, né? Então, com distanciamento, entregando justamente na mão das pessoas. Muito bem, eu quero agradecer ao Padre Alcione Zanin a sua gentileza em nos atender, trazer as informações, então, referente a Corpus Christi, que é agora, essa quinta-feira, e também sobre a reabertura das portas da Igreja da Diocese de União da Vitória, onde está também a Paróquia Senhor Bom Jesus, em Rebouças. Muito obrigado, Padre Alcione, pela sua participação, pela sua gentileza. Se você tiver alguma informação complementar, esteja à vontade, ou até um próximo dia, com certeza. Eu quero agradecer a você, Cleiton. Você sempre está disposto a nos auxiliar, ajudar. Você sempre deu um grande testemunho de vida à nossa comunidade. Sempre desde que eu te conheci, nós éramos coroinha juntos aqui na Igreja Matriz. E você continua sendo essa pessoa que sempre está evangelizando. Então, que Deus sempre te abençoe para essa grande missão. E diria assim a todos os nossos ouvintes, que Deus os abençoe e que nós possamos ter, então, este resguardo de realmente ficarmos em casa, porque queremos ter todas as pessoas junto conosco ao longo da história das nossas vidas e talvez podermos contar essa história a muitos daqueles que um dia nós encontraremos e faremos, então, a história. E a história é esta: estamos em tempo de pandemia e é tempo de nos cuidarmos e de nos amarmos. Muito obrigado.